O café tá pronto. Um espaço de escuta, acolhimento, afeto e troca. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Agradeço a participação de vocês. Não esqueçam de nos seguir. Se gostaram, manda lá para os amigos, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. Lembrando que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, no Instagram. E no WhatsApp. Pois é. Hoje a gente está trazendo um tema aqui que deu muito conflito durante a nossa conversa, que é a escutativa. Por quê? Porque isso é uma coisa que dentro da prática do professor, isso está tão implícito, isso está tão inerente, que a gente falou assim, nossa, mas vamos falar sobre isso? Sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba respondendo para as crianças em casa, ou nós até como mães e não em sala de aula, de uma maneira tão automática que a gente não para perceber se realmente a gente está escutando a nossa criança. É muito importante o ouvir, prestar atenção. Ouvir nem sempre é escutar. Você ouve falar, mas não quer dizer que você está escutando o que está sendo falado. Você está interpretando. Você às vezes está lá tomando um café, a criança vem e fala, e ela olha para você, mãe, você entendeu? E você nem prestou atenção, porque você ouviu, mas não deu tempo de internalizar, como você falou, e entender o que está sendo falado. Eu estou ouvindo e não estou escutando de fato, eu não estou prestando a atenção. Porque você está envolvida no café que você está tomando. Aí a criança fica, nossa, ela não me dá atenção. E para quem estava atento, eu, de propósito, comecei o nosso slogan, ao invés de falar um espaço de acolhimento, eu coloquei um espaço de escuta, né? Eu comecei com o tema. A gente quer justamente escutar vocês e trazer esse tema que nem a Rose estava pontuando, tão especial, né? Que é a escuta ativa, que é uma escuta de verdade, que é para você parar e estar de corpo presente, de tempo presente. E como é que a gente pode educar os nossos filhos desde pequenos a eles terem uma escuta ativa entre eles, entre a família, entre os amigos, entre os familiares, e nós, enquanto pais ou educadores, termos com eles. A Rose estava comentando, né? Na escola é uma coisa que a gente faz diariamente. O que a gente faz diariamente na escola? Rodas de conversa. E as rodas de conversa, desde pequenininho, e nos maiores, né? Quando a gente é grande, tá no ensino médio, no fundamental, tinha aquela coisa de levantar a mão e aí o professor dava a permissão de falar. A criança pequena, numa roda de conversa com 2, 3 anos, não vai levantar a mão para falar. Eles meio que se atropelam, querem falar todos ao mesmo tempo, tem coisas para contar, quer contar do final de semana, quer falar que tá com saudade da mamãe, quer contar do band-aid que colocou aqui, do machucadinho. De algum episódio presenciado, vivenciado. E aí a gente tem que justamente falar assim, espera o seu amigo falar agora a vez dela. Ah, agora eu vou escutar você. Ah, agora eu vou escutar você. A gente vai colocando e pontuando e nomeando na roda de conversa. Cada um tem a sua vez de falar. O seu espaço, né? Com os mais velhos, muitas vezes a gente já cria esse hábito. A gente vai conversar com as crianças e fala, calma, você quer falar? Levanta a mão, eu vou saber que você quer contar alguma coisa para os seus amigos, até para que todos possam ouvir e participar, né? Possam exatamente dar a escuta para aquela criança. E é um hábito. Temos muitas trocas. E acho que é neste momento que a gente para e olha. A gente olha para a criança que está falando, a gente olha para o adulto que está falando. Hoje em dia temos um inimigo muito grande, que é o celular. Quantas vezes você não tá lá e o seu filho começa a falar com você e você responde, tá bom, ok. Nem prestou atenção direito. Naquele minuto, você não consegue falar com a criança por algum minuto, por qualquer que seja o motivo, espera. Né? Fala para ele que você vai dar essa atenção depois. É melhor você falar que agora você não consegue escutá-lo do que você simplesmente responder com tá, ou tá bom, e alguma coisa que você não tem nem ideia do que aquela criança te pediu ou que ela te contou. Você fingiu escutar e não estava de fato Pode escutando. ser um pedido de socorro, né? Uma atenção, eu preciso de algo. Para mim é urgente.
Para a mãe estar lá no celular, e acontece, isso acontece às vezes comigo, meu neto Sim. fala, eu pego, hoje em dia eu faço assim, eu largo o celular e estou com ele. É um hábito, Isso né, a gente tem que Sil? voltar, né? Porque com os filhos era assim, não existia o celular. É a mesma coisa, assim, um exemplo que eu acho que me toca muito, são as mães amamentando com o celular na mão. Isso me dá uma dor no coração, porque eu adorava amamentar. Sei que tem gente que não concorda, mas assim, olho eu no adorava. olho. Era um momento que eu ficava mexendo nos dedinhos, ficava olhando. Às vezes cansa, ninguém é Fazer um perfeito. café. Tem hora que você não tá afim, tudo bem. Mas hoje elas não olham, ninguém olha o bebê quando tá. Você pode observar. A babá tá andando, às vezes, embaixo do prédio, a criança tá lá brincando sozinha, porque a babá tá no celular olhando. Então ela não está ensinando, ela não está ouvindo aquele bebê. Não é nenhuma atitude respeitosa, Não. não é? Essa escuta não é só da fala, mas olhar o outro. Vai além olhar disso. o que ele está Isso. fazendo. Essa convivência de saber o que o seu filho gosta, de saber quais são os hábitos. E vem aí, a gente pensa que a gente falou sobre o caminhar, a gente já falou sobre o respeito, sobre a criatividade. Olha quanta coisa que você pode observar no seu filho, no outro, quando você passa a olhá-lo com um olhar mais focado, Olhar para Com ele, verdade, né? com verdade. Olhar para ele, quem é, aquele ser humano que está na sua frente, o que ele está trazendo para você, o que você pode dar para ele para ensinar. Afinal das contas, somos responsáveis. Sim. Até a adolescência, o adolescente muitas vezes ou se tranca no quarto, ou tudo. Nem sempre ele traz para o adulto as dores que ele está sentindo. Então, cabe a gente prestar essa atenção. Normalmente é aquela coisa de bater a porta, né? E fechar. Eles dão o alarme. Dão. É que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então eles dão aquele bate a porta com tudo. É aquilo. Naquela hora, não adianta você ir lá falar com ele porque ele tá nervoso, porque ele tá... a gente... Desculpa. Mas de repente assim, ei, aqui tem uma regra. Isso. Você não gostou de alguma coisa, tem alguma coisa que tá te incomodando, tem alguma Exatamente. coisa que te ofendeu ou te deixou fora do prumo, mas essa atitude dentro de casa não vale, mas quando você precisar e se acalmar, tô aqui pra gente conversar. Mas para isso, é o que a gente estava falando, né? Desde pequeno, de criar hábito, de criar um costume. Se desde pequeno eu tiver, de fato, uma escuta ativa com o meu filho. Sem dúvida. Se eu tiver, de fato, momentos de troca. Se eu tiver, de verdade, momentos de conversa, vou conseguir que quando ele chegar na adolescência, isso já vai estar internalizado. Isso. Então, essa regra que você fala, ei, aqui eu não permito que você haja dessa maneira, pera, ele não aprendeu isso de um dia para o outro. Não. Foi na convivência desde pequeno, que você tem ali um momento de que a conversa, ela existe de forma sincera, de forma verdadeira. Eu estou aqui para você. É criar o hábito, né, desde pequenininho, na roda de conversa na escola e desde pequenininho, um momento de conversas em família. Isso. Então, é quando vocês, de verdade, o que a gente vai fazer agora? Vamos conversar? Me conta um pouquinho do seu dia. Ou eu quero contar uma coisa do meu, porque às vezes a criança, não tem nada para contar. Não quero. Porque às vezes, né, o que aconteceu na escola é dela, ela realmente não está com vontade de compartilhar, mas a partir do momento que o adulto começa ele a compartilhar coisas, ou trazer assuntos, ou trazer temas, vai ter essa conversa de verdade. Desperta o interesse, né? E a uma criança relação de se confiança sentir, isso, a que criança se estabelece. sentir confortável. E se eu vou contar uma coisa para o meu pai, se eu vou contar uma coisa para a minha mãe, se eu vou contar uma coisa para o meu irmão, ele vai me ouvir e ele vai estar comigo. E nem sempre a gente precisa responder, falar ou trazer algo. Às vezes a criança só quer que você a escute. Acolha. Em casa tinha um hábito que ficou até que eles fossem adultos. E que eu tenho 3 filhos, então eu tinha o hábito de sair com um deles, sempre, cada vez sozinho. Esse é o dia, então eu vou só fazer. Porque quando você está com os 3, você ouve todos, mas não escuta nenhum. Em casa não, era assim, um dia a gente saía com um, outro dia com outro. E outro hábito era assim, mãe, eu preciso conversar com você, vamos para o quarto? Sim. Então a gente Que aí ia lá, era aquele momento era dele. E até, eu lembro até hoje, que foi muito legal, quando eles queriam ficar noivos, iam pedir as meninas em noivado, chamaram eu e meu marido no quarto para contar.
Eu achei muito legal, porque olha o que você construiu. Então, eu acho que essa construção é tão importante para os pais jovens hoje. A gente sabe do celular, sabe de tudo. Mas, gente, eu também, hoje em dia, também estou envolvida com o celular, não vou dizer que não. Mas a gente tem que prestar atenção. Hoje em dia, eu me policio, eu pego o celular quando eu estou com meu neto, ponho de lado. Porque senão ele fica, vó, você não está ouvindo o que eu falei, vó, não sei o quê, vamos assistir um filme? E às vezes eu falo, não, peraí, deixa eu ver. Não, tá errado. A gente tem que aprender a ouvir, porque a gente também quer ser escutado. Sim. Ou pelo menos naquele momento. A gente sabe que não é sempre que você consegue. Às vezes você está numa reunião de trabalho online, às vezes você está muito entretido e você quer o filme, ou você está cansado. E agora não, filho, agora eu vou te dar atenção, mas daqui a pouquinho. A criança vai aprendendo. Eu até aprender a esperar. Eu até acho que quando a criança, o adolescente, mesmo que ela saiba como funciona a sua casa desde pequenininho, sim, tem horas que ela tá brava e como a gente já conversou em alguns momentos, a gente sabe que faz parte do adolescente ter revolta. Essa birra, né? Chega assim, quando a gente conversou sobre a birra, chega assim batendo a porta, não é porque ele está bravo com alguém da família, alguém da casa, mas porque alguma coisa fora da escola, ou fora da casa, tirou ele do prumo. Desajustou. E ele vai saber aonde que ele vai poder extravasar. Ele vai extravasar em casa. A autorregulação, né? Exato. Então, muitas vezes vem sim, e eu acho que, óbvio, é importante. Dentro de uma maneira com limites. Você vai colocar que aquele não é um comportamento adequado, porque também ensina que não é em qualquer lugar, em qualquer momento que ele pode ter uma atitude daquela, mas que sim, a hora que ele tiver um pouco mais calmo, a gente pode conversar ou oferecer. Você quer conversar? Quer falar sobre o que aconteceu? Quer que eu te traga um copo de água? Quer um pouquinho de chá? Aí vai da dinâmica de cada casa. Porque isso ele vai levar para a vida, né? Quando ele chegar na empresa, também ele não vai poder bater a porta, se fechar e se autorregular. Não, ele tem todo um ambiente que deve ser respeitado. E o chefe não vai, né? O chefe não vai não tá lá para ouvir ele e falar assim, quer um chazinho? Você quer um chazinho? Quer um pouquinho não de dá, água? Né? Então, assim, isso que você falou, construir o equilíbrio, tudo isso na vida é muito importante, desde os pequenos. Na escola, em casa e depois na sociedade. Sim, sem dúvida. Porque senão se torna uma pessoa que não é agradável, né? Uma pessoa que não sabe ouvir, não sabe respeitar o espaço do outro. Tanta coisa se aprende só de ouvir. Não, é um ensinamento. Se colocar no lugar do outro. Quando a gente escuta de verdade... É tão bacana, acho que a gente nasceu com esse dom, assim, de realmente ter um tempo de escutar o outro. Eu chamo de dom porque, assim, modéstia à parte, eu tenho amigas, né, que falam assim, Lu, é tão bom vir contar com você, ou que eu posso confiar em você, você está me escutando, você me aconselhou, ou você me acolheu. Então isso acaba sendo, às vezes, um dom de você se tornar uma pessoa que é empática no sentido de, com outras pessoas. Vem para mim que eu vou te escutar, toma aqui meu ombro, toma aqui minha orelha, meu ouvido. Mas uma coisa que eu brinco com as crianças, no caso com meus alunos, e que é fato, a gente nasceu com uma boca e dois ouvidos. Qual é a maior quantidade? Um ou dois? Dois. Então eu vou escutar mais. Falar menos. Se eu vou escutar mais o outro, eu estou dando espaço para ele, eu estou dando acolhimento para ele, eu estou de fato conhecendo o outro quando estou tendo essa escuta. E aí, depois que eu escutei, depois que eu fiz essa pausa, depois que eu refleti sobre o que ele falou, aí eu vou falar, aí eu vou usar o meu Então, eu tenho essa matemática, né? Eu vou escutar mais, falar menos. E às vezes é difícil escutar quando alguém vai te criticar. A primeira é... A gente já reage, né? Já vai ficar na defensiva. Contar até 10. Isso é verdade. E eu acho que a escuta ativa, ela está muito ligada a isso. Que você não julga o outro. Muitas vezes o que aquela pessoa precisa, aquela criança precisa, é desabafar. E o simples fato dela falar em voz alta, muitas vezes já regula, ela mesma vai verificando tudo o que aconteceu, vai revivendo aquela cena. E o que ela não precisa é de um julgamento. Sim. Eu te falei que aquele amigo não era legal.
Ele já sabe que você Pronto, falou, você ele já perdeu internalizou. toda a ligação Você com o teu acabou. adolescente nessa sua fala, né? Então, assim, escuta. É. Escuta e espera. Dá aquela vontadezinha e olha como mãe, tem horas que ela dá forte, às vezes Eu a gente estou rindo não por isso, consegue. que é difícil não falar. Muito difícil. Você fala, eu te avisei. E, gente, Ainda céu, mais eu te nós avisei. 3 faladeiras, né? Pois é. Mas esse é um conselho que, nos últimos anos, principalmente como mãe de adolescente, não é fácil mesmo, eu tenho tentado. Muitas vezes, a minha filha chegava da escola ali, né? O que aconteceu? Nada. Você tá Ok. vendo o que aconteceu. Exato. Mas dá o tempo para ela falar, exato, né? muitas vezes você vai contando alguma coisa e solta. Quer conversar comigo? Quer contar? Posso te ajudar? E aí, normalmente a gente sempre teve uma relação muito bacana também. Ela vinha. E não tem nada mais gratificante, porque muitas vezes eu não aconselhava, eu só escutava. E aí, no final da conversa, ela falava assim: ai, mãe, ainda bem que eu tenho você para Que conversar. bonitinha. Tem alguma coisa mais gratificante do que essa troca? Eu falo que, para mim, era o maior acolhimento que eu podia receber como mãe. Sim. Sabendo que ela confiava em mim. É tão bom quando se estabelece isso, nossa. né? Uma Isso, ligação de confiança. Houve um episódio que a gente falou, Presente. tudo é um processo. Então, assim, Isso. você plantou a semente, adubou, regou, e agora ela está trazendo os frutos, que é nessa hora, é na adolescência, para a passagem para o adulto, que a gente começa a receber os frutos. Quando os filhos, então, saem de casa, e que você vê, aí sim você vai sentir todo esse processo que você criou, porque eles refletem nos filhos deles e refletem com você também. Com Esse certeza. eu acho assim maravilhoso, que é difícil a gente escutar, é muito difícil. Mas esse processo da colheita é muito bom, Sim. que é o que você já sentiu, é o que a gente espera, né? Que não precisa ficar te agradando, não. Você vê nas atitudes. Exato. Você vê fazendo para o seu neto, vê fazendo para outras pessoas, como você falou, as pessoas te procuram. Com certeza você aprendeu com alguém, isso não veio só de Sim. você, é o seu dom. Então as pessoas te procuram por isso, mas você teve uma educação que te ajudou a fazer isso. Com certeza. Eu sempre Então, assim, encontrei na minha mãe um então, espaço de você escuta, aprendeu. né? Então, assim, Exato. o que a gente precisa, eu acho, gostaria de falar, não sei, para os pais jovens de hoje, prestem atenção, porque o mundo hoje está muito assim, acelerado, Rápido. internet. Para a gente, imagine eu que sou de uma geração, então, mais ainda, né? Um pouquinho mais velha. Então, assim, gente, presta atenção, essas crianças ficam perdidas. A gente precisa pensar, parar, deixa o celular de lado, assiste um filme junto, aprende a parar, aprende a respirar. Eu acho isso Olho tão no importante. olho, né? Enquanto no tem uma olho. conversa. Quando você for amamentar o seu bebê, olha para ele, veja que aquele ser que saiu de você. Então, tenta Aprecia. curtir cada coisa. Essa é uma coisa muito pessoal, né? Desacelera. É. Eu acho que a grande mensagem aqui, neste momento, é desacelera, para, olha e escuta. É. E aí você coloca todo o seu afeto É o nosso dentro dessa slogan, relação. né? É o Com nosso certeza. slogan. Quando a gente fala um espaço de afeto, acolhimento, escuta e troca, é justamente isso. Então, se você tem amor por aquela criança, se você tem esse afeto, aquela criança, aquele adolescente... Um marido, né? Também, vamos esquecer dele. Amigos. Aqueles Os alunos, amigos, então alunos, tá né? envolvendo o afeto dessa conversa. É. Tá envolvendo o acolhimento, eu estou pronta para te escutar. Então, é a escuta. E aí, depois dessa escuta, tem a ordem, né? Depois da escuta, que vai ter a troca. Primeiro eu vou ouvir, eu vou digerir. Eu te dei esse espaço, eu te concedi esse espaço para falar, e aí a gente vai trocar. Então, é isso. E só um adendo, quando a gente fala olho no olho, se tem uma criança pequena, abaixa. Esteja olho no olho, então se agacha um pouquinho, permita-se estar na mesma altura. A gente vê isso muito de educação infantil. Por que as professoras sentam no chão com as crianças na roda de conversa? Para estar ali, de igual para igual. Igualdade. Para você conseguir conversar próximo a ela. Isso gera afeto, confiança, proximidade, presença. Quanta coisa vocês estão passando para aquelas crianças. Você nem para pensar nisso tudo.
Mas isso existe? Opa, e como? E para você que nos escutou hoje, espero que ativamente, que você tenha tido um momento de uma escuta boa. E possa fazer uma troca com a gente, trazendo seus comentários e sugestões. Com certeza. Um prazer estar com vocês. Não esquece o sininho. Compartilha esse papo aqui com os amigos. Compartilha com quem você acha que deve ter uma escuta mais ativa, com as pessoas que estão do seu lado. Ou que não. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que tem um papo bom, que te olha nos olhos, como um agradecimento. E fala assim, olha, lembrei de você. Não é? Nossa, muito bom, muito Eu sou a bom. Rosi. Eu sou a Lu. Eu sou a Sil. Café com as Profas.